Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho de árvores de decisão. E a intenção é a gente conversar um pouco sobre árvores de decisão hoje, de uma maneira mais teórica, e a partir das próximas aulas eu vou deixar lá no ambiente uma espécie de um tutorial para a gente instalar um ambiente, o nosso ambiente aí que a gente vai usar para escrever alguns códigos, até para ver de uma forma mais prática esses modelos que a gente vai começar a focar a partir de agora, tá? Então a ideia é hoje a gente dar uma olhadinha em árvores de decisão, tá? É um modelo, é um algoritmo, na verdade, que a gente vai usar tanto para fazer classificação ou para fazer regressão. Nós falamos sobre isso brevemente no semestre passado, tal, que foi falado, mas a ideia é a gente recapitular tudo para que ninguém fique para trás. Tá? Então, o que a gente vai dar uma olhada? O que são árvores de decisão? Tá? Isso aqui é um método, um algoritmo, tá? Que é muito utilizado para aprendizagem supervisionada. O que é uma aprendizagem supervisionada? Tá? Aprendizagem supervisionada é aquele tipo de aprendizagem onde eu vou ensinar o algoritmo a classificar alguma coisa. Mas para que eu possa obter êxito aí nesse processo, eu preciso mostrar primeiro para o algoritmo Max, só um minuto. Eles mandaram no grupo que estão pendentes para aceitar ainda. Mas eu já tinha aceitado tudo. Vamos lá. Foi todo mundo ativado agora. Tá todo mundo ativado agora aí. Vamos lá, então. Então, vamos continuar. O que é a aprendizagem, então, supervisionada? É quando eu preciso fazer uma classificação e eu preciso ensinar o algoritmo a classificar alguma coisa. O que significa classificar? Eu quero dizer se, por exemplo, eu estou trabalhando com alguma aprovação de um financiamento ou aprovação de algum empréstimo, enfim, um crédito. E eu quero que o meu algoritmo diga se eu devo ou não conceder aquele crédito. Então, eu preciso ensinar o algoritmo. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai olhar para algumas características da pessoa que está pedindo esse crédito, sei lá, idade, renda, profissão, enfim. Eu vou coletar várias características dessa pessoa e eu quero que o algoritmo aprenda, com base no perfil de cada um desses clientes, se ele deve ou não sugerir a aprovação do crédito. Bom, mas para que eu consiga fazer isso, para que esse algoritmo funcione depois, eu preciso mostrar para o algoritmo, num primeiro momento, um conjunto de dados onde esses clientes já têm o seu perfil previamente classificado. Ou seja, eu preciso mostrar um conjunto de dados onde tenha todas as características do cliente, dizendo, esse aqui eu concedi o crédito, esse também eu concedi, esse aqui eu não concedi, e aí eu mostro esse conjunto de dados para o algoritmo, e o algoritmo vai ser capaz de identificar padrões nesses conjuntos de dados, ou seja, nesses dados de idade, profissão, renda, enfim, para poder classificar se deve ou não conceder o crédito. Essa é a grande sacada desse tipo de algoritmo. Tá? E a árvore de decisão é muito boa para fazer isso. Por que é muito boa? Porque esses modelos preditivos, ou seja, eu prever se eu devo conceder o crédito ou não, ele tem uma alta precisão, ou seja, eu consigo um resultado bastante satisfatório. É estável, esse modelo é bastante estável, ou seja, o que significa essa estabilidade? Se eu rodar esse modelo várias vezes para o mesmo conjunto de dados, obviamente que eu vou obter o mesmo resultado, isso é importante. E ele tem uma característica importantíssima também, que é a facilidade de interpretação. Eu consigo olhar para uma árvore de decisão e entender qual foi o processo que o algoritmo adotou para conseguir chegar ao resultado. Tá? Outra coisa importante desses modelos é que eles conseguem mapear muito bem relações não lineares. O que significa isso? Todo problema que tem uma relação linear é um problema de classificação bem simples.
São problemas onde eu consigo matar a charada já no início. Vamos identificar, sei lá, pela profissão da pessoa, eu sei se ela vai tomar tal ação ou não. Tá? Essa é a grande sacada. Mas esse tipo de problema de classificação linear, eles são extremamente simples e, basicamente, você não vai despender tempo para desenvolver algum modelo mais complexo para conseguir fazer esse tipo de classificação. As não lineares é quando eu tenho padrões difíceis de serem encontrados no meu conjunto de dados, e isso se torna um desafio. E aí esses algoritmos de árvore de decisão, eles são muito bons para encontrar esses padrões quando eles estão mais, digamos, mais escondidos ali no meu dataset, no meu conjunto de dados. Uma outra característica desses algoritmos é que eles podem ser usados tanto para classificação, que a gente falava agora, classificar se eu concedo ou não um crédito, como eu consigo usar esses algoritmos para fazer também regressão. O que é regressão? Regressão é quando eu quero prever um valor numérico, um valor contínuo. Então, sei lá, eu estou tentando prever o valor de venda de um determinado imóvel com base nas características desse imóvel. Então, eu vou ensinar o algoritmo, com base lá no tamanho do imóvel, na localização, enfim, eu vou ensinar esses caras a prever o resultado. Então, o que vai acabar acontecendo? O que a gente vai fazer ou eu uso isso para classificação, né, ou seja, para classificar um crédito como concedido ou não, ou eu vou usar uma regressão, ou seja, quando eu quero prever o valor do imóvel. Notem que são coisas diferentes aqui, tá? Isso é importante entender. O mesmo algoritmo de árvores de classificação, eu consigo fazer os dois. Eu consigo tanto classificar, né, ou seja, dar uma classe para o meu conjunto de dados, ou para cada linha do meu conjunto de dados eu definir uma classe, ou definir um valor contínuo. E a gente falava sobre isso na última aula, que são aquela questão das variáveis, né? O que são variáveis categóricas e o que são variáveis contínuas. Então, quando eu quero prever uma variável categórica, eu estou falando de uma classificação. Quando eu quero prever uma variável contínua, eu estou falando de uma regressão. São problemas diferentes que eu tenho que identificar isso logo no início. Obviamente, quando você sentar com alguém que tem alguma demanda e você começar a entender melhor o problema de negócio, você vai sacar se isso é um problema de regressão ou classificação. Porque a tua variável alvo, aquela variável que você quer prever, se você identificar que é uma variável contínua, você fala, opa, isso aqui é um problema de regressão. Se você olhar e falar, eu estou tentando prever uma variável categórica, então isso é um problema de classificação. Tá? Isso é importante por quê? Porque nesse caso aqui da árvore de decisão, você pode tanto usar para um ou para outro, mas determinados algoritmos, eles funcionam só para um tipo desses problemas aqui, ou seja, alguns algoritmos funcionam só para regressão e outros funcionam só para classificação. Isso é uma vantagem aqui da árvore de decisão, que ela acaba sendo bastante versátil, né? Eu consigo usar para os dois tipos de problemas. Bom, tem um desenho de uma árvore, posso se lembrar das aulas de estrutura de dados, é a mesma estrutura que a gente está falando, a gente está falando de uma árvore ali, e isso é interessante porque a gente já tem esse mecanismo, né? Já tem o mecanismo das árvores, por quê? Porque daí eu consigo entender que eu tenho um nó raiz, e a partir daquele nó raiz eu vou descendo pela minha árvore até chegar no nó folha, ou nó terminal. E esse nó terminal vai me dar o resultado da minha classificação ou do meu processo de regressão. Bom, então vamos lá. A gente já falou, então, são algoritmos de aprendizagem supervisionada. Significa dizer o quê? Que a minha variável-alvo, ela tem que estar pré-definida. Isso é importante, hein, gente? Isso é importante, entender isso. Eu preciso primeiro ensinar o algoritmo com um conjunto de dados históricos para que ele possa prever alguma coisa. Se eu não tiver essa base histórica de dados, você não está falando de modelo preditivo e nem, obviamente, falando de algoritmo de aprendizagem, tá? Algoritmos de aprendizagem subtende que você está usando uma base de dados histórica. Se você não tem essa base de dados histórica, você não tem nada, e aí essa abordagem de resolução de problemas, ela não se aplica.
não vai funcionar. Você vai ter que analisar uma outra técnica computacional, enfim, para resolver o teu problema. Já falamos, então, funciona tanto para variáveis categóricas quanto contínuas, ou seja, de entrada e saída. Então, sempre lembrando, eu tenho um conjunto de variáveis de entrada, que vão servir de base para que eu consiga prever uma variável de saída. É isso que a gente está falando, né? Então, eu tenho o exemplo lá da concessão de crédito. Eu tenho, sei lá, a idade do sujeito, eu tenho a renda do sujeito, eu tenho a profissão do sujeito, eu tenho, sei lá, eu tenho o local onde esse cara mora, enfim, essas são variáveis de entrada. E a minha variável de saída seria, concedo ou não crédito. Falando de um problema de regressão, quando eu quero prever uma variável contínua. O que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, o tamanho do imóvel, a localização do imóvel, eu tenho, sei lá, se for uma casa, apartamento, se isso é novo ou não. Então, essas são variáveis de entrada. E a minha variável de saída é o valor desse imóvel. Então, tanto numa classificação como regressão, com variáveis categóricas ou contínuas, eu tenho variáveis de entrada, né, são as minhas entradas, e eu tenho uma variável de saída, que a gente está chamando de variável alvo, a variável que eu quero prever. Então, na árvore de decisão, o que eu tenho? Eu tenho, os dados são divididos em 2 ou mais conjuntos homogêneos, né, ou seja, esse desenho da árvore aqui, ou seja, eu tenho, a partir da raiz, eu começo a dividir o meu conjunto de dados, a gente vai dar uma olhada aí como é que o algoritmo trabalha, como é que ele faz isso, e à medida que eu vou descendo os níveis aqui da minha árvore, eu também vou subdividindo em mais conjuntos homogêneos. Por que essa palavra homogêneo? Porque eu quero agrupar nesses nós o maior número possível, por exemplo, o caso de concessão de crédito ou não. Eu quero começar a separar os perfis das pessoas que eu devo conceder o crédito daqueles perfis que eu não vou conceder. Então, à medida que eu for navegando na árvore, a partir da raiz, eu vou dividindo, e olha que isso é importante. Cada um desses nós aqui, sub-raízes, eles são variáveis. Então, eu tenho uma variável raiz, sei lá, o sexo da pessoa. Depois eu desço para uma outra variável aqui, que, sei lá, pode ser a renda da pessoa. E aí o meu algoritmo vai dividindo isso até que eu chegue num nó folha, né, o meu nó terminal, para dizer, concede ou não crédito. Isso é importante. Outra coisa importante, quando eu estou falando de uma classificação concede crédito, não concede crédito, eu estou falando de um problema de classificação binária. Só tenho 2 resultados para isso aí, sim ou não. Mas eu posso usar uma árvore para fazer uma classificação multiclasse, ou seja, problemas onde eu tenho mais de 2 classes, 3, 4, enfim, dependendo do problema que você está abordando. Então, tanto funciona para classificação binária como para classificação multiclasse. Bom, vamos pegar um exemplo aqui, então, para a gente dar uma olhada, tá? Só para a gente entender melhor o que eu estou falando. Então, vamos imaginar que eu tenho uma amostra aí, que é o meu dataset, meu conjunto de dados, de 30 alunos. Eu tenho 3 variáveis. Eu tenho o sexo, eu tenho a classe, a 9ª classe ou a 10ª classe, e eu tenho a altura desses alunos. Tá? Então, digamos também, tá, que 15 desses 30 alunos aí, eles jogam tênis no recreio. E o que eu quero fazer? Qual é o meu problema? Qual é o meu desafio? A partir disso, então, a gente pode criar um modelo, usando o algoritmo de árvore de decisão, para prever quem vai jogar tênis durante o recreio. Notem o seguinte, para que eu consiga fazer isso, olha, eu tenho 3 variáveis de entrada, que são sexo, classe e a altura, e tenho uma variável de saída. Notem que isso é um problema aqui binário, é um problema assim. Oi? Desculpa incomodar, pediram para aceitar de novo. Quem é que está aqui? Não, mas está todo mundo aí. O Christian estava aguardando. Mas ele já estava, né, ou não? Não sei, ele mandou agora no grupo. Tá, beleza, já está vindo ali. Tá.
Legal, então vamos continuar aqui. Então eu tenho 3 variáveis de entrada, sexo, classe e altura, e eu tenho uma variável de saída, e essa variável de saída é binária. Joga tênis ou não joga. Para que eu consiga colocar os dados de um determinado aluno e o meu algoritmo consiga prever se vai jogar ou não tênis, obviamente que eu já teria que ter apresentado, como a gente falava no início, um conjunto de dados, né, previamente classificado, ou seja, de vários alunos que dizem que jogam tênis no recreio, sei lá, com essas características, para o algoritmo entender, digamos assim, qual é o perfil das pessoas que jogam tênis no recreio. É um problema bem simples, mas a ideia aqui não analisar o problema em si, é entender o funcionamento do algoritmo da árvore. Tá? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Nesse problema, a gente vai precisar dividir os alunos que jogam tênis, né, com base nas 3 variáveis à nossa disposição. Então, relembrando tudo, isso aqui é um problema clássico de classificação. Por que classificação? Porque a minha variável-alvo é uma variável categórica, joga ou não joga, sim ou não. Esse é um problema supervisionado. Por que supervisionado? Por que aprendizagem supervisionada? Porque antes de rodar esse algoritmo, eu teria que usar um algoritmo, um conjunto de dados previamente classificado para fazer isso. E esse é um problema aqui que dá para eu resolver tranquilamente com árvores de decisão. Como é que ele vai fazer isso? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, qual é a grande intenção do algoritmo? O algoritmo vai tentar dividir os alunos com base nos valores das 3 variáveis. Ele tem 3 variáveis para trabalhar. Tá? Para ele poder identificar, né? Então ele vai dividir e vai identificar a variável que cria os melhores conjuntos homogêneos de alunos, né? Que são heterogêneos entre si. Ou seja, vamos lá, vamos entender isso. Aqui embaixo eu tenho a figurinha e tenho a divisão por sexo, que é a minha primeira variável de entrada. Eu tenho a divisão por altura e tenho a divisão por classe. São as 3 variáveis que eu tenho. Obviamente, se você tiver um conjunto maior de variáveis de entrada, isso pode ser interessante, porque essas variáveis de entrada elas podem trazer padrões ou informações que vão contribuir para definir melhor esse perfil. Tá? Enfim, você tem que trabalhar com aquele conjunto que você tem disponível. Essa é a intenção. Então, vamos lá. Se eu fizer, vamos lá entender agora. Se eu dividir, eu estou olhando a divisão aqui. Se eu fizer uma divisão, meu conjunto original é essa raiz aqui da minha árvore. E esse conjunto original é igual para os três desenhos. Então, eu tenho 30 alunos, tá? 30 alunos, e sei, por exemplo, que desses 30, 15 alunos jogam tênis no recreio. Ou seja, eu tenho 50% do meu conjunto de dados que jogam tênis e os outros 50 não. Perfeito. Isso serve para... Isso é o mesmo exemplo. Vamos imaginar que eu fosse dividir, no primeiro momento, o meu conjunto de dados pela variável sexo. O que ia acontecer? Eu ia dividir todas as meninas aqui para o lado esquerdo e os meninos para o lado direito. Ótimo. Aí eu chego à conclusão que, isso aqui eu já conheço esses dados, eu chego à conclusão que 10 caras desse aqui jogam tênis. Desculpa, são 10 que vieram para cá, dos 30 vieram 10 para cá, e aqui tem um errinho aqui, depois eu estava é um exemplo aí de um livro, tem um errinho aqui que não é 120, é só 20, né? Então, para ficar ligado na hora que vocês forem olhar de novo lá, isso aqui é só 20. Ou seja, eu tenho 30 alunos, 10 vieram para cá, 20 vieram para cá. Então, são 10 meninas, 20 meninos. Desses 10 meninas aqui, 2 jogam tênis. Ou seja, eu tenho 20% das meninas que jogam tênis. Dos meninos que vieram 20 para cá, eu tenho 13. Então, eu sei que tem 65% desses 20 que jogam tênis. Tá, tudo bem, isso já conheço. Está resolvido. Então, se eu fizer a divisão pela variável de entrada sexo, eu vou obter esses 2 novos subconjuntos. 10 meninas, 20 meninos, com essa proporção dos que jogam tênis ou não. Olha, notem que eu tenho isso já lá na minha base de dados. Isso está definido. Meu algoritmo sabe quem joga tênis e quem não joga.
Se eu olhar agora para a variável altura, ele também vai fazer a divisão, mas só que ele vai usar o quê? Ele vai usar os que têm menos de 1,70 e os que têm mais ou igual a 1,70. Se ele fizer esse tipo de divisão, ele vai jogar 12 alunos, menos de 1,70, e vai jogar 18 alunos mais de 1,70. O raciocínio agora é que é o mesmo. Desses 12 alunos, 5 jogam tênis, ou seja, 42% dos 12. Dos que têm altura igual ou maior que 1,70, eu tenho 18 alunos no conjunto, e desses 18, 10 jogam tênis, representando 56%. Se eu usar, olhando agora para a divisão por classe, eu tenho a 9ª classe aqui e a 10ª classe. O raciocínio é exatamente o mesmo. Ele vai jogar 14 alunos para a 9ª classe e 16 alunos, totalizando aqui os meus 30 e olhando o percentual dos alunos que jogam tênis. Bom, a questão aqui, que tem que ficar bem clara para todo mundo, e esse é o grande desafio desse algoritmo, é dizer o seguinte: ele vai partir, eu vou entregar para o algoritmo o meu conjunto de dados. Eu vou entregar para eles o meu conjunto de dados, tá? Vocês vão notar o seguinte, que é importante. A gente falou aqui em cima que dos 30 alunos que eu tenho aqui no meu dataset, no meu conjunto de dados, 15 jogam tênis. Então, se eu olhar, se a divisão for feita por sexo, eu tenho 2 mais 13, 15, fechou. Se eu fizer por altura, eu tenho 5 mais 10, 15. Se eu fizer por classe, eu tenho 6 mais 9, 15. Ou seja, independente da variável que eu vou utilizar, eu tenho que ter sempre 15 alunos que jogam tênis. Isso é o importante. Agora, dependendo da variável que eu escolha para fazer a divisão, eu vou ter mais ou menos alunos nos meus conjuntos a partir do nó raiz. A questão principal agora é o seguinte: qual é a variável que o meu algoritmo vai escolher para fazer a primeira divisão? Por que eu estou falando primeira divisão? Eu vou retornar aqui. Porque se você olhar para esse desenho da árvore aqui à direita, a partir do nó raiz, por exemplo, se um exemplo qualquer, eu poderia dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos. Só que a partir do primeiro nível da árvore, eu também posso continuar subdividindo até chegar no resultado. A questão é, num conjunto de dados, onde eu tenho, nesse caso, 3 atributos, 3 variáveis de entrada, qual seria, ou qual é, a melhor variável para eu começar a dividir o meu conjunto de dados? Eu vou fazer essa divisão pela variável sexo, pela variável altura ou pela variável classe. Agora, imagina que você tem um conjunto de dados que você tenha 35 variáveis de entrada. Então, você tem 35 possibilidades, no primeiro momento, de dividir o teu conjunto a partir do nó raiz. E a questão é, qual é a melhor divisão para eu chegar mais rápido no resultado? Esse é o desafio do algoritmo. A questão não é, a gente não vai implementar o algoritmo, a gente pode até conversar sobre o algoritmo na hora que for falarmos lá da implementação, mas as funções estão pré-definidas. Se você usar bibliotecas aí que já estão pré-definidas, você vai encontrar funções aí que implementam árvores de decisão, mais um algoritmo que implementa a árvore de decisão, prontinho para você. Você não vai se preocupar com essa questão, qual a variável que eu devo utilizar para fazer a divisão. Mas é importante entender como o algoritmo faz isso, qual é o critério que ele utiliza para fazer essa divisão. Tá? A gente vai dar uma olhada nisso aí na sequência. Então, a pergunta é essa aí, ou seja, a árvore de decisão identifica a variável mais representativa e os valores que retornam os conjuntos de população mais homogêneos. Ou seja, se eu perguntar aqui, qual variável dessas 3 que a gente tem, que retornaram conjuntos mais homogêneos? Essa é a questão principal. Você não pode olhar para sexo e dizer, mas olha lá, no sexo ali ele colocou todas as meninas no conjunto e todos os meninos no outro. Não, não é isso que se trata. Eu estou querendo identificar quem joga tênis e quem não joga. Então, o meu objetivo é, a partir da raiz,
tentar separar, se for possível, obviamente, a partir da primeira variável, todo mundo que joga tênis de um lado e todo mundo que não joga do outro. Notem que usando as 3 variáveis aqui, eu não consegui fazer isso. Eu botei 2 e 13 para um lado, 5 e 10 para o outro, 6 e 9 para o outro. Então, né, dependendo da situação aqui, eu joguei mais ou menos pessoas para um conjunto ou para o outro. A questão principal é como identificar essa variável e a sua divisão. Como que eu vou dividir o meu conjunto? A gente vai dar uma olhada mais à frente num critério. Existe mais de um, e eu vou passar, a gente vai conversar um pouquinho sobre o critério que talvez seja o mais utilizado hoje nos algoritmos que estão pré-implementados. Bom, então, só recapitulando, a gente tem 2 tipos de árvore. Né? Uma árvore de decisão de variável categórica. Importante bater nessa tecla. A minha variável destino, a minha variável alvo é uma variável categórica, ou seja, nesse caso que a gente falou há pouco, ou seja, o aluno joga tênis ou não, os valores são sim ou não, e eu tenho uma variável de decisão de variável contínua, uma árvore de decisão de variável contínua. Então, cuja variável alvo, né, a minha variável que eu estou tentando prever, ela é contínua, e sempre lembrando o que é um valor contínuo, é um valor que admite é uma variável do tipo real, né? Ou seja, ela admite valores decimais, enfim. E isso não é uma variável categórica. Então, tem mais um exemplo. Podemos construir uma árvore de decisão para prever a renda do cliente com base na sua ocupação, num produto, por exemplo, que ele está fazendo uma pólice de seguro do carro, ou do imóvel, ou uma pólice de seguro de vida. Então, eu estou olhando para o valor do seguro do sujeito, do carro, por exemplo, ou da casa, estou olhando para a renda dele e outras variáveis, enfim, e vou tentar prever a renda desse sujeito. Então, a renda de alguém é uma variável contínua, portanto, isso aqui é uma variável, é uma árvore de decisão contínua. Portanto, é uma árvore de decisão de regressão. A primeira é classificação e a segunda aqui é regressão. Importante alguma terminologia aí para a gente entender, porque os algoritmos tratam disso e a hora que a gente olhar, a gente vai... Na verdade, eu vou trazer um script, a gente vai, executamos junto esse script e a gente vê o resultado. Essa terminologia é a mesma da estrutura de dados que foi vista lá na disciplina, né, na árvore, na disciplina de estrutura de dados. Eu tenho um nó raiz, que para nós aqui vai representar a população inteira, ou a minha amostra, ou seja, meu dataset. Então, a partir da raiz eu tenho todo mundo lá. Se você tiver lá 1 milhão de linhas lá na tua tabela, no teu CSV, sei lá, na tua planilha, essa é a tua raiz. A partir dali que você vai começar a fazer o teu processo de divisão. Na sequência eu tenho o processo de divisão, né, que vai dividir um nó em 2 ou mais subnós, para começar a construir, identificar a minha árvore. É isso que eu preciso fazer. Eu tenho um nó de decisão. O que é um nó de decisão? É um nó que ainda pode ser dividido em nós ou subnós adicionais. Eu tenho uma folha ou nó de término. Esses caras aí, quando eu não divido mais os nós, eles são de fato o resultado do meu processo. É lá onde vai ter, concede o crédito ou não concede o crédito. O aluno joga tênis ou o aluno não joga tênis. E tem um processo que a gente não vai entrar em detalhes, mas é bem interessante, que a gente chama de processo de poda. É o processo de remover subnós de um nó de decisão. O que significa isso? Porque a árvore ela pode crescer de uma maneira, eu estou falando 35, 50, 60 atributos num dataset, ou seja, eu tenho 35, 50, 60 valores ou dados de entrada. Quando eu quero prever alguma coisa com um conjunto desse muito grande, e eu falava sobre isso aí numa dessas aulas, que é o problema de uma tabela ou de um dataset multidimensional, né? Ou seja, a dimensionalidade desse conjunto de dados é muito grande. O que vai acontecer? Eu estou tentando achar a melhor divisão possível desse conjunto de dados, e isso pode levar a uma árvore gigante. O que significa uma árvore gigante? Significa que essa árvore pode ter uma altura muito grande. E nesse caso, a gente está falando de altura, a gente está falando de níveis. Então, eu posso partir da raiz, vir ramificando a minha árvore, criando nível 1, nível 2, nível 3, lá, e criando uma árvore que se torna um monstro.
Qual é o impacto disso no processo? O impacto disso no processo é que quando eu quiser fazer uma previsão, né, ou seja, eu treino, durante o processo de treinamento, durante o processo de aprendizagem, eu construo a árvore. Então eu mostro para o algoritmo e digo, olha, eu tenho esses atributos aqui e tenho essas saídas. Construa a árvore para mim. O que ele vai fazer? Ele vai começar a identificar as variáveis mais interessantes, vai começar a subdividir os nós, criar as estruturas até... ok, aprendi. Agora a gente vai passar para a etapa de previsão. Eu vou mostrar para o algoritmo um conjunto de dados que ele não viu, ele vai jogar na árvore e vai tentar chegar, vai navegar naquela árvore que já foi construída e vai tentar chegar num nó terminal. O resultado, o valor daquele nó terminal é a minha saída. Agora notem, se a minha árvore tiver dimensões gigantescas, aí, ou seja, a altura dela, ela está muito ramificada, esse processo ele pode se tornar demorado. E aí, em alguns casos, nessas bibliotecas que implementam, inclusive, o algoritmo de árvores de decisão, eu tenho um parâmetro que é chamado de poda da árvore. E o que eu posso dizer? Eu posso simplesmente obrigar, dizer, olha, eu quero que a altura da minha árvore seja 5, 6. Isso significa dizer que ele vai sempre interromper ou tentar resolver meu problema com 5 ou 6 níveis. E ele não vai passar disso. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu não quero mais. Mas qual é o impacto disso? Daí alguém vai perguntar, bom, se você tem essa possibilidade, por que você não diz, então, que a árvore vai ter só 3 níveis e ela vai ficar muito rápida e vai resolver o teu problema? Bom, tem um problema associado aí, né? Porque toda vez que eu forço uma determinada árvore a ter um tamanho pré-definido, que eu defino como máximo, ela talvez não tenha uma precisão tão interessante quanto se eu tivesse deixado ela crescer mais 1 ou 2 níveis à frente. Então, eu trabalho com essa questão desse trade-off aqui, né? Ou seja, o que significa? Eu diminuo o tamanho da árvore para que ela tenha um processamento mais rápido. Por outro lado, eu posso estar influenciando na capacidade de classificação dessa árvore, né? Ou seja, na sua performance. Isso aí são parâmetros. Eu tenho que rodar. Esse tipo de algoritmo, a gente vai olhar aí ao longo, agora no final do semestre, esses modelos você não cria uma vez só, tá? Eu não vou lá, eu não executo o algoritmo, crio meu modelo e ele fala, olha, cara, ele está acertando aqui 72%. 72% ele está conseguindo classificar corretamente. Aí você fala, tá legal isso? Você fala, não, vou mudar os parâmetros aqui, vou rodar de novo. Qual é o objetivo? É tentar aumentar essa precisão do meu modelo. Ou seja, vou tentar aumentar essa acurácia, na verdade. 72, 78, 80, enfim. Quanto maior a acurácia, melhor o meu modelo. Então, isso aqui é uma coisa que você vai rodar N vezes. E isso aqui, cada um desses algoritmos de aprendizagem de máquina, eles têm uma série de parâmetros que você pode usar para fazer uma espécie de uma calibragem ainda do teu modelo. Claro que você precisa conhecer os parâmetros e qual é a influência de cada um deles no processo de construção do modelo. Mas a poda é extremamente interessante, a gente pode até olhar depois na hora da implementação. Além dela, tem outros parâmetros aí que a gente pode usar também para deixar a árvore com uma performance melhor. Então, só colocando as terminologias aí no exemplo, né? Então, o nó raiz é o primeiro nó, é o nó inicial da árvore. Aqui, a partir do nó inicial da raiz, eu começo o processo de divisão. Lembrando que o nó raiz ele vai representar uma variável, um atributo lá no meu conjunto de dados. Qual é essa variável? Não sei. Ele vai usar um algoritmo para fazer isso que a gente vai ver aí na sequência. Então, a partir desse cara, eu desço um nível na árvore e crio um nó. Notem que esses nós aqui no segundo nível, que são amarelos, eles não são nó de término, né? Não são folhas. Isso significa dizer que eu cheguei aqui e não consegui tomar nenhuma decisão ainda. É como se eu dissesse, cara, não sei ainda se o aluno joga tênis ou não. Eu preciso de mais uma informação. Notem o seguinte, imagina que você está... Vou pegar o exemplo de novo da concessão de crédito. Aí você fala, cara, eu tenho a idade do cliente, eu tenho a renda do cliente e tenho a profissão do cliente. 3 variáveis. Estou reduzindo bastante aqui, mas só para a gente entender.
Aí você manda rodar esse algoritmo lá dentro. Ele fala, cara, eu peguei a idade do cara aqui como nó raiz. Só que ele fala, ó, eu estou pegando a idade menor de 40 anos ou igual ou maior de 40. Ele fez essa divisão. Aí ele fala, bom, mas quando ele parte da raiz, ele fala, cara, mas só com a idade, sabendo que o cara tem menos de 40 anos ou mais, eu não consigo te dizer se o cara vai pagar ou não esse empréstimo. Aí ele diz, bom, então eu preciso de mais uma informação. Aí ele vem para o segundo nível, que são esses nós de decisão aqui amarelo, e diz, bom, comecei com a idade, agora eu vou analisar, por exemplo, a profissão do sujeito. Aí ele fala, bom, então dependendo da profissão ou da renda, vamos pensar na renda aqui, na renda eu já consigo ter um resultado. Então, se o cara tiver a idade que se encaixa dentro daquela, maior ou igual a 40, e ele vir para o nó de decisão e dizer, mas se a renda do sujeito for menor do que alguma coisa, ele fala, bom, daí eu já consigo definir se o cara vai te pagar ou não. Então, notem que o algoritmo ele vai ter que o tamanho da minha árvore, ele é proporcional à capacidade da minha árvore manipular as variáveis que eu tenho, as variáveis de entrada, e identificar um perfil usando esses caras. Enquanto ele não conseguir chegar no resultado, ele vai inserindo o nó de decisão, ou seja, só a idade eu não consigo. E a idade e a renda? A idade e a renda eu também não consigo. Eu preciso da idade, a renda e profissão. Só que essas três eu não consigo. Ele vai ficar usando o conjunto de variáveis que você forneceu para tentar classificar esse cara como bom pagador ou mau pagador, ou seja, concede ou não crédito. Isso é importante, tá? Entender isso. E eu não quero que esse negócio vire um monstro. Então, quanto menor a minha árvore e com uma performance legal aí no resultado, ótimo. Nem sempre isso é fácil, principalmente se você está trabalhando com um conjunto de dados que seja muito, muito expressivo. Tá? Vamos lá, então. Bom, vantagem desses caras aqui. Primeiro, isso aqui é fácil de entender. Porque você olha para uma árvore, vou voltar aqui, você olha para uma árvore, imagine que cada um os nós aqui em amarelo, é uma variável, inclusive a raiz. Aí você olha, se a idade for menor ou maior, vem para cá. Se a renda for menor ou maior, vem para cá. Então você vai olhando na árvore, vai conseguindo se situar e você consegue entender qual foi o caminho que o algoritmo percorreu para poder chegar num determinado resultado. Isso é a grande sacada. O algoritmo, o modelo de árvore de decisão, ele não é uma caixa preta. O que significa uma caixa preta? Eu vou lá, insiro os dados, ele me diz, pode conceder o crédito. Aí você fala, caramba, mas qual foi o método de raciocínio que esse algoritmo executou para me dizer, para me afirmar isso? Bom, existem algoritmos que fazem isso. Você fala, bom, mas eu já testei isso, ele acertou 85%, eu vou confiar que essa informação é uma informação útil. A árvore não. A árvore, além de me dar o resultado, ela me diz qual foi o caminho, o raciocínio que o algoritmo usou para chegar no resultado final. Então, por isso, essa facilidade de entendimento. Porque ela é visual, né? A visualização da árvore, ela diz muito. Útil em exploração de dados. Isso tem a ver com a facilidade de entendimento, né? Porque eu consigo explorar o resultado ou o processo de tomada de decisão. Isso é o mais legal. Explorar isso acaba sendo mais interessante. Tá? Então, ele diz, a árvore de decisão é uma das formas mais rápidas de identificar as variáveis mais significativas em relação entre duas ou mais. Alô? Alguém interrompeu? Alguém quer fazer alguma questão? Pergunta ou não? Não, era só pedir para aceitar os caras aí que estão pedindo lá no grupo. Tá, beleza. Já aceitei aqui. Então é o seguinte. Essa questão de você conseguir identificar as variáveis fica bem visível, né, no processo, quando você plota. A gente vai ver que, inclusive, as bibliotecas, tanto do R quanto do Python, você de fato plota essa árvore, né, ela é um gráfico que você pode enxergar e ele vai dizer, dentro de cada nó, quantos conjuntos ou quantos elementos de determinado conjunto ele colocou ali dentro para te dizer, cara, até aqui, ou seja, com essas X, com esses 3 ou 4 variáveis aqui, eu tenho o resultado. Eu tenho o resultado final aí para você. Então, você consegue visualizar
E mais importante, a gente falava sobre isso também. Quando você tem 30, 35, 50, eu tenho falado sempre isso, 30, 35, 50 atributos, porque isso é muito comum quando você trabalha com grandes projetos ou grandes problemas de negócio que você está tratando, por exemplo, de resolver um problema que seja mais complicado. Não necessariamente, essas 30, 35, 50 variáveis de entrada, elas são significativas. Elas, de fato, influenciam no processo de decisão. E aí a árvore é interessante porque você vai notar que você jogou para a árvore os 30 atributos. Na hora que você olha para a árvore, você fala, poxa, mas desses 30 que eu coloquei aqui, ela usou 8 atributos para chegar no resultado. Isso significa o quê? Significa que o algoritmo conseguiu identificar que dos 30 atributos que você forneceu para o algoritmo, aqueles 7 ou 8 atributos que de fato estão fazendo a diferença na hora de fazer o processo de classificação ou de regressão. Outra vantagem legal é que ela tem uma necessidade menor de limpeza dos dados, né? Em comparação com outras técnicas. Significa dizer o quê? Que algumas outras técnicas eu vou ter que normalizar os dados, a gente falava sobre isso da outra vez, discretizar os dados para que o algoritmo tenha uma performance melhor. Nas árvores, não que eu não precise fazer isso na árvore, mas eu vou precisar fazer menos, né? Eu vou despender menos tempo no processo de limpeza ou de pré-processamento do que outras técnicas, outras abordagens ou algoritmos aí de aprendizagem de máquinas. E não é restrito por tipo de dados, que a gente vem falando até agora. Eu trabalho tanto com variáveis numéricas quanto variáveis categóricas. Vou bater nessa tecla de novo. Uma coisa importante. Quando você entender o problema de negócio que você precisa resolver, a demanda, o que você tem que entregar, já na hora de identificar os requisitos lá no processo de, sei lá, alguém tem uma demanda e você está fazendo uma entrevista com um cliente qualquer, ou alguém que quer resolver um problema de classificação, você já tem que definir no primeiro momento se aquilo é um problema de regressão ou é um problema de classificação. Você já tem que verificar se a tua variável-alvo é uma variável contínua ou é uma variável categórica. Isso é importante. E aí vai chegar aqui o que a gente falou, né? Para dar um nome certinho. É uma árvore de regressão ou é uma árvore de classificação? Detalhe, quando for uma árvore de regressão, a classificação no nó final você vai encontrar lá, joga ou não tênis, concede ou não crédito. Tá, mas e quando for o valor do imóvel? Aí cada nó vai ter um valor? Aí eu vou precisar fazer, numa árvore de regressão, o valor obtido pelos nós de treinamento é o valor médio das suas observações. Então, quando eu tenho uma árvore de regressão que está tentando prever um valor contínuo, o valor do imóvel, a renda de alguém, os valores que aparecerem no final, nos nós, não sei quantos nós termos que a gente tem, vai depender aí do teu conjunto de dados, o resultado final da previsão do valor vai ser uma média das observações obtidas nos nós ou nas folhas daquela árvore. Eu não tenho como fazer de outra forma, eu não posso simplesmente escolher um valor aleatoriamente na árvore e dizer, a renda é essa, eu vou pegar o valor médio. Isso não se aplica, obviamente, quando eu tratar de árvores de classificação, porque aí não faz sentido, eu vou chegar no nó e vai dizer, joga ou não joga, é isso que a gente está falando. Bom, agora, importante aí, que eu quero que vocês entendam bem isso, né? Tá, então, enfim, como é que o algoritmo escolhe qual é a variável mais interessante para fazer as divisões? Existem algumas técnicas, uma delas é chamada de índice Gini. Esse índice Gini é um índice que é calculado para cada variável de entrada e dependendo do valor desse índice, o algoritmo diz, então eu tenho que usar essa variável, que essa é a mais interessante para mim. Então, o algoritmo trabalha dessa forma. Como é que funciona isso? Então, o índice Gini, ele diz que se selecionarmos aleatoriamente 2 itens de uma população, 2 elementos, eu tenho lá uma população de alunos, aqueles 30 alunos que a gente falou no início, eu vou sacar 2 caras dali, aleatoriamente 2 caras. Ambos devem ser da mesma classe e a probabilidade disto é 1, ou seja, 100% se a população for pura. O que significa isso? O que é uma população pura? Se eu tiver
a partir do nó raiz, eu consegui pegar uma variável que eu consiga dizer, ó, todo mundo que é da classe, lá a gente tinha sexo, classe e altura. Se eu disser, estou supondo agora aqui, né, que todo mundo que tenha mais de 1,70 m, todos esses caras jogam tênis, e menos do que isso não jogam tênis, eu tenho uma população pura, ou seja, eu consegui, através de uma variável, identificar exatamente quem joga e quem não joga. Então, se eu sacar qualquer um de dentro de qualquer uma dessa população, 2 caras, a probabilidade é de 100%, porque é uma população pura, ou seja, todo mundo que está no conjunto ou joga ou não joga. Só que nem sempre isso acontece já, obviamente, no nó raiz. Isso vai acontecer ao longo da altura, né, dos níveis da árvore. Como é que ele faz isso, então? Ele funciona com a variável alvo categórica, sucesso ou falha. Então, esse índice Gini, ele vai olhar, bom, qual é o percentual de sucesso ou de falha? Qual é o percentual de quem joga e quem não joga? A partir disso, eu vou começar a executar apenas divisões binárias, ou seja, porque aqui eu estou falando de uma classificação binária. Quanto maior o valor de Gini, do índice, maior o meu conjunto é mais homogêneo. O que significa dizer isso? A minha população é mais pura. E eu estou buscando sempre uma população pura. Tá? Aí existe um algoritmo chamado CART, aliás, esse aí que a gente vai usar na implementação, que usa o método Gini para criar essas divisões binárias. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Então, vamos lá. Quais são os passos para eu calcular o índice Gini de uma divisão? Vamos entender bem isso aqui, que pode, no primeiro momento, parece meio complicado, mas eu vou botar um exemplo e a gente vai passo a passo, vocês vão entender. Eu tenho 2 passos para calcular esse índice. Sempre lembrando, por que eu calculo o índice? Eu calculo o índice para saber qual é a variável mais interessante para eu fazer a divisão a partir do nó raiz. Max, só no nó raiz? Não. Desci para o segundo nível e ainda não tenho nenhum resultado, eu vou calcular o índice Gini de novo para ver como é que eu vou explorar esses índices novamente. Eu tenho que fazer isso a cada nó que eu chegar na árvore que não seja um nó final. Então, eu calculo. Como é que eu faço isso? Calculo a soma dos quadrados da probabilidade de sucesso e de fracasso. Então, P, eu estou chamando da probabilidade de sucesso, e o Q, a probabilidade de fracasso. Significa dizer o quê? Que a probabilidade, lá no nosso exemplo, de jogar tênis, P, e Q é a probabilidade de não jogar tênis. Vou elevar isso ao quadrado, as 2 probabilidades, e vou somar isso. Tá? Feito isso, eu vou calcular o Gini para divisão, ou seja, agora vamos verificar como é que eu vou dividir, qual é a variável melhor para eu fazer essa divisão. Então, eu vou usar a pontuação Gini, que é essa que a gente calculou em cima, mas de uma maneira ponderada, para saber se eu vou com a variável A, B ou C. Vamos ver isso aí na prática. Então, vamos lá. Pegando o nosso exemplo lá no início, eu vou separar os alunos com base na variável alvo. Jogam tênis ou não? Então, sempre lembrando isso, eu tenho jogar ou não. E eu quero saber se eu vou começar a partir da raiz, se eu vou dividir usando a variável sexo ou a variável classe. Qual é a mais interessante? Qual delas vai deixar meu grupo mais homogêneo? Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Se eu dividir, aqui eu tenho um exemplo, se eu dividir por sexo aqui, então eu tenho, vamos lá, vamos entender o que eu estou chamando aqui de sucesso e falha. Então, eu tenho 30 alunos de novo, eu sei que 15 deles jogam tênis, metade da minha amostra, minha população. Se eu dividir a variável por sexo, quando eu chegar aqui das meninas, eu tenho que, das 10 meninas, então, do conjunto, dos 30, né, da minha amostra de 30, 10 são meninas. Dessas 10, 2 jogam tênis. 2 jogam tênis. Isso significa dizer o quê? Se eu olhar só para esse conjunto agora de meninas aqui, eu tenho que 20% é a probabilidade de sucesso e 80% é a probabilidade de fracasso. O fracasso aqui é na questão de sim ou não, né? Então, 20% jogam tênis, 80% não. Fechou, para esses elementos aqui. Se eu olho para o lado dos meninos, de novo, né, que o errinho é 20, dos 30 eu tenho 20 que são meninos. Desses 20, eu tenho 13 que jogam tênis.
Portanto, isso é 65, 13, 65% do 20. Então, eu tenho 65% de sucesso e os outros 35% de fracasso. Ou seja, 65 joga, 35 não. Então, é isso que eu estou olhando. Notem, o algoritmo está decidindo agora, ele não sabe ainda. Eu vou, a partir do nó raiz, eu vou usar a divisão sexo ou classe. Aí ele olha para cá, para a classe, e fala, bom, se eu dividir por classe, vai ficar 14 alunos da nona classe e 16 alunos da classe 10. Desses 14, 6 alunos jogam tênis, que representa 43%, e o restante não joga. Da classe 10, eu tenho 16 alunos, desses 16, 9 jogam, que é 56. O mesmo raciocínio, 56 joga e o restante não. Bom, como é que eu vou calcular agora o índice Gini para chegar no algoritmo decidir? Vem cá, e agora? Nesse momento eu não sei nada. Olhando agora o que eu tenho aqui, eu não posso dizer que a variável sexo é melhor que a classe, ou o contrário. Eu preciso calcular o índice. Vamos olhar como é que eu calculo esse índice. Então, vamos lá. O mesmo exemplo, mesmo desenho. Como é que é calculado isso? Então, se eu usar a divisão por sexo, notem que o algoritmo vai fazer isso, tá? Ele vai calcular tanto... A gente tem 3 variáveis lá no nosso dataset original, que é o sexo, a classe e a altura. Ele vai calcular para os 3, para poder definir. Aqui a gente reduziu para 2 só para exemplificar. Então, se eu fizer a divisão por sexo, eu tenho 20%, que é o 20% que jogam tênis, né? 20% do feminino, das meninas, elevado ao quadrado, que é a fórmula, ou seja, de sucesso, mais 80%, que é o de fracasso, ou seja, que não jogam, elevado ao quadrado. Isso me dá o quê? Me dá 0,68. Isso é o índice Gini, esse é o Gini, para o nó feminino. Então, ele está me dizendo, ó, você tem um índice de 0,68 para as meninas, e agora eu vou calcular para os meninos. Então, eu tenho 65%, que é o 65% que joga tênis, né, que está aqui no desenho, 65, ao quadrado, mais 35%, que é o fracasso, né, o que não joga, ao quadrado. Então, eu obtenho um índice Gini de 0,55. Nesse momento, ele só calculou qual é o índice para o nó feminino, 0,68, qual é o índice para o nó masculino, 0,55. Agora ele vai calcular o índice Gini ponderado, ou seja, agora ele vai calcular o índice para a variável sexo. Então, o que ele está fazendo aqui agora? Dá uma olhada. O que ele fez aqui? Ele pegou o 10, por que o 10? 10 são os 10 alunos, são as meninas aqui, dividido pela minha amostra, pelo meu dataset total. Então, dos 30, notem que quando eu começo lá no nó raiz, eu tenho todo o conjunto de dados. Eu tenho 30 linhas lá no meu dataset. Então, ele está dizendo, ó, 10 sobre 30, está calculando um percentual, né? Ou seja, se você dividir por sexo, você vai trazer 10 dos 30 menina, vezes 0,68. Da onde que veio esse 0,68? Esse 0,68 foi o índice que nós calculamos aqui para o nó feminino. Então, o que significa isso aqui? Isso aqui significa um valor ponderado. Eu estou olhando a proporção de meninas no meu conjunto de dados e multiplicando pelo peso ou pelo índice Gini calculado para o nó feminino. Então, eu estou ponderando essa informação. Mas, quem? O nó masculino. Então, eu tenho 20 meninos do meu conjunto total, então a proporção é de 20 sobre 30, vezes 0,55, que foi o índice Gini que nós calculamos para os meninos. Isso aqui me dá a ponderação. Quando eu somo isso, eu tenho 0,59. Esse 0,59 é o que me interessa. Nesse momento, o algoritmo diz, ó, se eu dividir esse conjunto de dados, usando, a partir do nó raiz, usando a variável sexo, eu tenho 0,59 Gini. Notem que, eu vou voltar aqui, onde ele fala aqui, ó, calcule o índice Gini, a média ponderada de cada nó, tá? Então, eu calculei probabilidade de fracasso, de sucesso, e depois fiz
a pontuação Gini ponderada, que a gente fez ali há pouco. Olha o item 3 aqui. Quanto maior o valor de Gini, maior a homogeneidade desse conjunto. Ou seja, quanto maior o índice, mais puro vai ser o meu conjunto de dados depois da divisão. Então, calculei 0,59 para sexo. Agora, o que o algoritmo faz? Bom, eu tenho um outro atributo aqui que preciso avaliar para ver se ele é melhor ou não. O que ele faz? Mesmo processo. Ele vai pegar a divisão por classe, vai pegar 43. Da onde que vem o 43%? 43 dos alunos são da classe 9 aqui, da nona classe, ao quadrado, portanto, 50, que jogam tênis, na verdade, 57 não jogam, ao quadrado. O valor Gini do subnó aqui, a nona classe. Aí eu olho para a classe 10, vejo que é 56% que joga e 44% não joga. Obtive os dois índices Gini. Vou fazer o mesmo processo agora. Vou calcular o Gini agora ponderado para o atributo classe. Como é que ele faz isso? São 14 alunos da nona classe sobre 30, que é o total, vezes o valor 0,51, que é o valor Gini daquele nó. Depois eu pego 16 sobre 30, que 16 são os alunos da 10ª classe, sobre 30 e multiplico, aqui no caso coincidiu, o valor do índice Gini para a subclasse 10. Somo isso, 0,51. O que o algoritmo vai fazer agora? Bom, o algoritmo não sabe se ele está lidando com a variável sexo, a variável classe, ou seja lá o que for. Ele vai olhar para o número. E nesse momento, o número está dizendo para ele que a variável sexo ela tem um índice Gini maior do que a variável classe. Portanto, ele vai fazer a opção por, a partir da raiz, eu vou usar a variável sexo para fazer a primeira divisão, porque o índice Gini é melhor. Aí você pode me perguntar, cara, tá, tudo bem, entendi aqui o cálculo que você fez, levei ao quadrado, depois eu fiz uma soma ponderada e obtive um valor, e o maior valor o algoritmo vai utilizar. Mas notem, o nosso objetivo sempre é tentar deixar as classes mais puras possível. E olha o que acontece. Se eu olhar aqui o sexo, eu tenho dois que jogam tênis e 13 que jogam tênis de cada uma delas aqui. 10 meninas, 20 meninos, 2 que jogam tênis aqui, 13, que tem que fechar 15, que é o total de pessoas que jogam tênis. Eu estou conseguindo levar mais pessoas para uma classe que jogam tênis, 13 e 2. Aqui, a divisão está quase igual, 6, 9, né? Você vai falar, elas estão mais próximas. Isso aqui tem um conceito dentro do algoritmo que diz o seguinte, se as classes elas são puras, que eu falei há pouco, quando ela tiver mais elementos de uma mesma classe e menos de outra. Se elas tiverem valores iguais, mais ou menos 50 por 50, né? Eu tenho daqui, sei lá, 5 caras que jogam e 5 que não jogam, do total é 10. Pô, mas daí não está pura, está metade, eu preciso jogar mais gente para um lado ou menos gente para o outro lado. Então, nesse momento, no visual aqui, eu já consigo enxergar isso, que essa variável sexo é melhor. E o índice Gini está comprovando isso, ele está me dando 0,59, 0,51. O que vai acontecer agora? A partir da raiz, ele vai dizer, sexo, divide para mim. Então, eu tenho, vai para um lado as meninas, vai para o lado os meninos. Se, eventualmente, ele falar, cara, eu não consigo ainda chegar a uma conclusão, eu preciso dividir de novo. O que vai acontecer? Agora sobraram para ele lá, olhando para o nosso conjunto de dados original, sobrou classe e altura. Ele vai pegar agora a classe e a altura, vai calcular o índice Gini de novo e vai dizer, tá, para o segundo nível dado, é melhor eu dividir pela classe ou altura? Ele calcula o Gini e diz, é esse atributo. E assim ele vai fazendo sucessivamente. Então, você imagina o seguinte, se você tiver uns 20 atributos lá dentro do teu dataset, na primeira vez, ele vai calcular o índice Gini para todos os 20. Quando ele calculou o índice Gini para todos os caras, ele vai dizer, bom, esse aqui é o melhor. A partir dali, ele começa a calcular para os outros que sobraram. Só que, eventualmente, à medida que ele vai calculando o índice Gini e vai conseguindo acomodar os resultados nos nós folhas, nos nós terminais, alguns atributos aí nesse processo não vão precisar ser utilizados. E isso significa o quê?
que alguns atributos são mais significativos do que outros. Isso aqui é uma forma, tá? É uma forma de calcular. Você tem ganho de informação, você tem ainda uma métrica estatística chamada Q quadrado, você tem umas outras formas. O índice Gini é uma delas, e os algoritmos mais utilizados, aí as versões dos algoritmos mais utilizados utilizam essa métrica. Ela é relativamente simples, né? Até para você calcular aqui, ela se torna simples. Sinceramente, eu quero que vocês entendam bem isso aqui, isso é importante, para poder... Vem cá, e se eu tiver essa situação agora, esse cenário, qual é a melhor divisão? Você vai lá, calcula o índice Gini e resolve e diz qual é o resultado. Então, tem um exemplo aqui para a gente fechar com uma árvore. Aqui, isso aqui é uma árvore de decisão típica, né? Quantas variáveis eu tenho aqui? Eu tenho a variável preço, eu tenho a variável consumo e tenho a variável opcionais. O que está em azul são os nós terminais. Então, as folhas, né? Vamos imaginar que aqui são um carro, sei lá, e eu estou verificando se eu devo comprar ou não comprar o carro. Então, olha só, o que foi feito? Eu tenho lá no meu atributo a variável preço, consumo e opcionais. Foi calculado o índice Gini para esse conjunto de dados, não vem ao caso aqui agora, e ele disse, olha, o maior índice Gini é preço. Então ele diz, ó, se for menor que 20 mil, veio para cá. Se o carro custar mais ou igual a 20 mil, eu venho para a direita. Notem que não há nenhum nó folha aqui. Significa dizer que ele, cara, até agora aqui eu não consigo tomar nenhuma decisão. Eu preciso de mais um nível. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para consumo e opcionais, vai calcular o índice Gini entre os dois. Ele fala, ó, o consumo é melhor. Então ele olhou para o consumo. Quando ele olha para o consumo aqui na esquerda, ele fala, bom, então se o preço do carro for menor que 20 mil e o consumo for baixo, eu vou comprar o carro. Então a decisão é comprar. Com base em que ele diz que é para comprar? Notem, eu já coloquei dados históricos aqui dentro, e esses dados históricos estão dizendo que quando eu tenho esse perfil de um carro que é menos de 20 mil, o consumo é baixo, a decisão sempre foi, ou na maioria das vezes, comprar. Notem que se o consumo for moderado, ele ainda não conseguiu tomar uma decisão. Daí ele fala, cara, eu preciso usar o último atributo aí da tua, ou, enfim, mais um atributo aí do conjunto de dados. Eu preciso verificar se o carro tem opcionais ou não. Se tiver não, eu compro, sim. Então, eu fico navegando nessa árvore aqui à medida que eu vou fornecendo as características dos automóveis. Então, à medida que eu forneço características, ele vai me dizer, a árvore vai me dizer, olha, você deve comprar ou você não deve comprar. Em resumo, o que a gente quer fazer, quando está usando uma árvore de decisão, é tomar uma decisão. Sistema de apoio à decisão, né? A gente está tratando disso, essa é a nossa disciplina, esse é o foco. Então, eu quero saber qual é a decisão que eu devo tomar. Não necessariamente o algoritmo vai tomar essa decisão final, né? A ideia aqui é um apoio. Você pode construir, sei lá, zilhões de áreas que você pensar aí. Acho que qualquer área de conhecimento hoje você pode enxergar problemas onde você pode ter o uso de uma área de decisão. Você diz, olha, eu preciso tomar uma decisão e queria um suporte. A vantagem, mais uma vez, é que a árvore explica para você por que ela chegou na decisão comprar ou não comprar, em função das características de onde ela conseguiu chegar, com base nos resultados dos processos à medida que eu vou navegando na árvore até o final. Sempre notando que dependendo do conjunto de dados, do tamanho, tamanho em linhas ou do tamanho em dimensão, essa árvore pode ficar com um tamanho significativo. Isso pode ter um impacto ruim no processo aí de final, na performance dessa árvore. E aí, gente? Tudo bem? Todo mundo entendeu aí o processo do cálculo ali do índice para a gente dividir, porque isso aí é extremamente importante, além de entender o funcionamento, de que forma eu trabalho com as árvores, também é interessante que a gente entenda o processo de tomada de decisão e também o processo de cálculo ali para verificar se eu vou passar para o atributo A, B ou C. Então, alguma questão, alguma pergunta?
Não? Nenhuma pergunta? Só reforçando, eu vou deixar novamente o vídeo aqui, né, que a gente trabalhou, e mais um material adicional para vocês lá, junto com esses slides, para que a gente possa exercitar um pouco, enfim. Algumas pessoas também acabaram não fazendo avaliação, né? A gente precisa resolver essa questão também. Ô, Max, só em questão da nota, porque eu tava vendo lá, acredito que ela lá pelo menos valia até 5. E os outros 5, até porque o governador estendeu até 1º de junho, até 31 de maio, quer dizer, e tudo mais. Não, mas por que você... Não, essa avaliação que vocês fizeram aí, ela vale ela vale 0 a 10, tá? Verdade, perdão. Ela vale 0, nós vamos fazer 3 avaliações, né? Essa foi a primeira, nós temos mais 2, e essa primeira aí representa aí 33% da nota aí de vocês final, né? Mas eu já estou levando em consideração, aliás, a instituição já está levando em consideração esse prazo aí do governo do estado até o final de maio, né? A gente ainda vai levar dessa forma, salvo alguma resolução que diga o contrário. E é bem provável, inclusive, que a gente faça uma segunda avaliação, teria que ver aqui questão do cronograma, que a gente faça mais uma outra avaliação. Na verdade, a segunda avaliação nossa está prevista aí para o dia 19 de maio, então vai cair dentro desse prazo, a gente ainda vai fazer a segunda avaliação ainda à distância. Em relação à correção, já tens uma data mais ou menos? Cara, na verdade eu até comecei a fazer isso no final de semana, não tinha todos ainda, eu não quis divulgar apenas alguns. Eu acho que amanhã eu já termino aí, eu já deixo para vocês lá no próprio ambiente lá, a nota para vocês. Beleza. Porque daí eu deixo no ambiente e também faço lá no sistema acadêmico. Mas assim, gente, ó, só para reforçar, os exercícios que foram colocados lá, a gente até falou sobre isso, eu não estou levando em consideração agora a questão de notas, tá? A ideia dos exercícios lá é para que a gente, enfim, pratique, né? Tanto é que os exercícios, vocês notaram lá, eu sempre deixei um prazo maior. Mas a avaliação, especificamente, como é uma avaliação, então o prazo que foi colocado para vocês foi o prazo de um período de aula, né? Até tentei deixar bem tranquilo lá para ninguém se complicar. Eu só peço que vocês levem a sério esse prazo, porque senão a gente vai ter problemas, como algumas pessoas já entraram em contato, quando eu fui olhar lá o prazo já terminou. Porque, assim, esse tipo de procedimento que a gente está fazendo agora, de aulas virtuais, para vocês, para quem está dando aula, enfim, a gente tem que ter para mim, ao contrário, a disciplina tem que ser maior. Muita gente encara, não, agora está tranquilo, eu estudo a hora que eu quiser, mas eu acho não, que a disciplina tem que ser maior. Então, a gente precisa organizar bem esses horários para que a gente não se perca nisso. Porque vocês mesmos devem estar enfrentando situações do tipo, tá todo dia tem algum cara aqui falando com vocês. Aí o cara baixa um monte de exercício lá e vocês têm que, se está valendo nota ou não, você fala, caramba, mas eu tenho isso agora. Ótimo, então você tem que se organizar para tentar usar o período de fato de aula que vocês teriam presencial para tentar resolver esses problemas. Salvo um ou outro caso que você não conseguiu, aí você tem um prazo mais estendido. Mas a avaliação, no meu caso, eu vou continuar mantendo esse procedimento, tá? Ela vai durar durante o período de aula. Certo, gente? Certo. Fechou. Fechou, Professor. galera? Então... Opa, pode falar. É o Christian aqui. A minha ali tá tudo certo, né? Não, cara, até eu acho que na hora porque o Nassim me perguntou quem não tinha entregue e 4 pessoas não me mandaram. Não sei se na hora fui eu que... Até tem que dar uma olhada no teu caso. Não sei se fui eu que olhei lá por cima e eu acabei olhando o teu nome, era alguém antes
aí na sequência de nomes ou depois, tem que dar uma verificada nisso para ver. Porque você me mandou uma cópia lá do... Enfim, pelo que você me mandou, tá tudo certo. Não, tá postado ali no horário, dentro do horário, tudo certinho. Então tá perfeito, então não tem problema. Certo, Eu me galera? assustei a hora que ele falou. Não, tranquilo, mas a falha, o Christian, foi minha, porque na verdade ele me pediu o nome. Depois eu fui ver a relação, eu mandei o teu nome junto, mas deve ter sido outra pessoa ali que eu acabei olhando o nome acima ou abaixo e mandei o teu. Não, tranquilo. Mas quem perdeu, assim, na boa, quem perdeu, essa primeira aí tá tranquila, a gente tenta resolver. Depois eu mando uma outra só para esse pessoal aí, para não ficar sem a nota. Isso é importante, tá? Eu tô até... Porque o caso de vocês, eu acho que é um caso de vocês e a galera que tá aí... Vocês estão na linha final, cara. Então é importante manter isso aí. Vocês praticamente vão fazer esse semestre aí todo virtual, cara. Então, assim, tem que manter uma sequência legal aí, uma disciplina legal para não ter problema no final. Valeu, galera, então. Valeu. Vou postar lá o áudio lá para vocês, que a gente fez agora. Se alguém tiver alguma dúvida, depois entre em contato. Não deixa passar. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Um abraço. Valeu, boa noite. Boa noite.